Sim, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5. Então José, não podendo conter-se diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. E José levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Tem um filme, eu gosto de filmes, sempre durante uma semana eu separo algumas horas para ver pelo menos um filme. E tem um filme que eu fiquei absolutamente impactado com a história nele, e claro, é um livro, 12 anos de escravidão. E nesse filme nós temos exatamente a história de 12 anos de escravidão que veio do próprio punho de Salomão. O seu livro é um relato muito brutal e verídico do período em que ele foi sequestrado e posto para trabalhar em plantações no estado do Louisiana, e isso num regime total de escravidão. E ele teve que se misturar com outros negros sulistas, e no período que ele viveu, havia as diferentes linhas de raciocínio entre o norte e o sul dos Estados Unidos em relação à escravidão. Eu estive no estado do Illinois, lá nos Estados Unidos, e eu sou moreninho. E eu pude constatar como é o preconceito que o americano tem. Quando eu cheguei num local, todo mundo branco, olho azul, aqueles caras descendentes lá, sei lá, de suíços, de alemães, altos. Quando eles me viram com essa cor, todo mundo olhou para mim dos pés à cabeça e simplesmente me desdenharam. E eram todos cristãos. E eu me sentia assim um ET no meio daquele povo branco. Esse negócio da escravidão, esse negócio da guerra civil americana, o racismo, toda aquela luta que Martin Luther King tem, ela ainda perpetua até hoje. Mas o fato é que havia nessa época os negros livres do norte, enquanto que no sul os mesmos eram tidos como escravos. O negro era uma propriedade do branco. E esse homem, ele tinha a liberdade, ele tinha a sua carta de alforria, mas não quiseram saber, não quiseram ir atrás, e ele foi escravo durante 12 anos, mesmo sendo um homem livre,
mas lá no sul ele ficou como um escravo e o seu senhor dizia para ele que ele era um negro fujão e que ele não seria nada. E aí, quando você está vendo esse filme, toda a dor, todo o sofrimento que Salomão sofre, você se lembra da história de José, o José de Deus. Quando você abre no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, você tem a história de Jacó. E eu quero dar uma breve resumida aqui. Jacó é um sujeito muito destemido. Jacó é alguém que tem todo um processo divino na sua história. Ele espera por sua amada esposa Raquel, trabalha um tempão, e aí de repente na noite de núpcias vem uma que não é Raquel, vem Leia. E Jacó fica muito frustrado, muito decepcionado, e aí Labão, que é um verdadeiro malandro, é um pilantra, e é impressionante o livro de Gênesis porque ele retrata a história de quem nós somos, de quem você é, de quem eu sou. Gênesis não é utopia, Gênesis é real. Gênesis trata do ser humano como ele é, e Labão é um enrolador, quer trapacear o seu próprio genro. E aí Jacó tem que trabalhar por mais um período. E aí então ele consegue a sua amada esposa Raquel. E as coisas acontecem. Raquel, num primeiro momento, não pode ser mãe, e ela chora, ela sofre, ela lamenta essa dor. É uma mulher, e na cultura judaica, a mulher ela é procriadora, e se ela não procriar, ela fica à margem da sociedade. E Raquel fica muito triste. E aí Jacó tem um monte de filhos com as servas e com Lia, mas com Raquel ainda não tem. E aí Deus resolve abrir a madre de Raquel, e o texto nos informa que ela tem José e tem Benjamim. E aí o processo vai adiante. José começa a crescer, e é evidente que no texto Jacó tem uma predileção por José, porque é o filho da sua amada, daquela que ele venera, daquela que foi um presente de Deus para o seu coração. Então José passa a ser o centro das atenções de Jacó, e aí Jacó tece uma túnica com várias cores e dá de presente para o seu filho José. Isso mexe terrivelmente com os demais irmãos de José. Eles passam a ter inveja, passam a ter ódio e passam a ter desprezo para com o seu irmão. E o texto nos informa no capítulo 37 que José está com 17 anos. E aí um dia o seu pai chama José e diz: José, vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo, quanto eles apacentam o rebanho, e traz a notícia para mim. E aí o texto sagrado nos informa que José foi atrás dos seus irmãos, e nesse período anterior, José já tinha demonstrado através de sonhos que ele predominaria sobre seus irmãos. Seus irmãos acharam uma aberração e passaram a ter mais ódio ainda dele. Esse cara está maluco, esse cara está dizendo que ele brilhará, ele estará acima de nós e nós nos inclinaremos diante dele. Esse José deve estar louco, deve estar maluco. E até Jacó fala: filho, eu sou o patriarca, você é o meu filho, eu que tenho uma prerrogativa aí como pai.
Mas ninguém entendeu nada, e o resultado é que isso só brotou mais inveja no coração. E aí o versículo 18 nos informa que quando José estava chegando, eles o viram de longe, e antes que ele chegasse onde estavam, o texto nos informa claramente sobre essa família de Jacó. E percebam, a família da aliança. É gente que anda com Deus, é gente que tem a reflexão espiritual no seu coração. São os membros da aliança, que são os descendentes de Isaac e os descendentes de Abraão, o pai da fé. Mas o texto diz que eles conspiraram contra ele para o matarem. Que coisa louca, gente, a família da aliança com esses desejos. Mas é o que acontece nas nossas famílias, igualmente hoje. Tem o ódio, tem a inveja. Às vezes você não fala para um parente que o detesta e que gostaria que ele estivesse morto. Você não fala, mas você pensa: se esse fulano morresse e deixasse a gente em paz, porque dá um monte de problemas. Mas o texto afirma, na sequência aí dos versículos 26 e 27, que Judá, que era o mais prudente aqui, disse aos seus irmãos: não matem José, vamos vendê-lo. E aí passava uma caravana de ismaelitas, e você conhece a história. E aí José é levado para o Egito. Os seus próprios irmãos, que tinham a intenção de matá-lo, Judá intervém, Judá dá uma palavra sábia, e o fato é que o resultado é que José é vendido e vai parar no Egito. E o texto diz, no capítulo de número 39, que chegando ao Egito, Potifar, que era oficial de Faraó, o comprou dos ismaelitas. E o texto diz, na sequência, que Deus era com José, que veio a ser próspero lá na casa de Faraó. Depois de um monte de coisas que começa a acontecer na vida de José, de Deus, o projeto divino vai parar numa prisão para a vida de José, por ele ser acusado de tentativa de estupro. É a primeira vez que aparece esse processo no livro de Gênesis. E aí você conhece o restante da história. Lá para frente você passa o capítulo 39, e aí na sequência você tem todo o relato do que acontece com José. José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Um é restabelecido, o outro será morto. E aí José interpreta os sonhos de Faraó, e aí José fala: arruma um cara sábio, um cara inteligente, um cara que junte nos celeiros para que tenha fartura e consiga guardar durante os 7 anos. E aí você lembra bem, as 7 vacas magras, as gordas. E aí José falou: 7 anos de fartura, 7 anos em que o Egito conquistará, ganhará todas as oportunidades, e haverá 7 anos de muita escassez, de fome e de sofrimento na terra. E aí Faraó olha para todos os seus conselheiros e diz: quem que tem a sabedoria desse moço? Dá um anel a José, e José se torna o segundo no Egito, se torna o governador do Egito. José de Deus se torna o grande líder lá no Egito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de
trabalharmos uma lição aqui nesse texto, no capítulo 45. A nossa tarefa é amar as pessoas, e a de Deus é torná-las melhores por sua graça. E isso acontece através da construção de relacionamentos. Então, deixa eu trabalhar esse texto com uma lição para o nosso coração. José construiu relacionamentos através do perdão. José de Deus construiu relacionamentos através do perdão. Você tem todo um processo. José agora está ajuntando mantimentos, está juntando riquezas, está comprando terras para o Egito. E aí a casa de Jacó percebe que a fome está chegando, a necessidade está chegando. Já se passaram 2 anos. O que acontece? Jacó pede para os seus filhos irem até o Egito para comprarem mantimentos, para comprarem comida, para que eles tivessem essa provisão. Quando os irmãos chegam no Egito, José reconhece todos eles. E o texto sagrado nos informa que ele sai para uma câmara em secreto para chorar, para lamentar todo o processo que ele passou na sua adolescência. Ele estava com 17 anos. E se você abrir lá em Gênesis 37 de novo, você verá que quando José chega, os seus irmãos o jogam num buraco, numa cisterna vazia. E eu imagino esse moço de 17 anos gritando: por favor, me tirem daqui, o que vocês farão comigo? E sabem o que o texto diz lá no capítulo 37? Que eles começam a comer o pão, enquanto o seu irmão está gritando. Está morrendo de medo, está com pavor, porque são mais de 5 irmãos, mais de 6, mais de 7 irmãos, que estão contra ele, e ele está sozinho, os caras jogam ele num buraco. E José, quando agora no posto de governador, olha para os seus irmãos, a dor vem latente no seu peito. Ele se lembra de tudo que aconteceu com ele. Ele se lembra da inveja, ele se lembra do ódio, ele se lembra da rejeição. Ele foi literalmente rejeitado e abandonado pelos seus irmãos. Seus irmãos não queriam nada com ele, estavam alguns até dispostos a tirarem a própria vida de José. E aí José os recebe 1 vez, 2 vezes, faz todo um processo para que Benjamim venha até ele. Quando ele vê Benjamim, ele chora e chora, chora muito. E aí a gente chega nesse capítulo de número 45, quando o versículo 1 diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E aí o texto diz no versículo de número 2: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E aí seus irmãos não conseguiram responder, ficaram pasmos. E eu imagino Judá cutucando Rúben e falando: meu irmão, olha o que a gente fez, nós jogamos o nosso irmão no buraco. E lembra, Rúben, do sonho que ele contou para nós,
que ele dominaria sobre nós, que nós nos curvaríamos diante dele. Aconteceu isso, e agora todos nós morreremos. Eles ficaram pasmos diante de José, e aí José diz para eles: chegai-vos a mim, peço-vos. E aí ele diz novamente: eu sou José, a quem vendestes para o Egito. Olhem para a vida de José, minha gente. Que cara extraordinário, que pessoa fora do comum na realidade espiritual bíblica. Ele tinha tudo agora para se vingar dos seus irmãos. Ele chora de dor, que todo o Egito ouve a sua voz. Ele tem tristezas profundas na sua alma por ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, membros da sua casa, com o seu sangue. Mas José recebe a graça e misericórdia do eterno Deus e olha para os seus irmãos com amor, com perdão, com dádiva. Ao contrário dos seus irmãos que o rejeitaram, ele não os rejeita, mas ele diz: chegai-vos a mim, peço-vos. A vida de José é diferente, gente. Ele age de maneira totalmente contrária àquela atitude que os seus irmãos tiveram para com ele. Ele olha com graça para os seus irmãos, por isso ele pode abraçar e ele pode chorar com o olhar de Deus para os seus irmãos. Ele olha para os seus irmãos e vê Deus. Ele vê a ação de Deus, ele vê a graça de Deus, e ele só aprende tudo isso depois de passar pelos buracos da sua existência. E se você perceber, de Gênesis 37 até mais ou menos o capítulo 42, José passa por inúmeros buracos. O primeiro são os seus irmãos que o jogam naquela cisterna sem água. O segundo buraco é o Egito. Pensem aqui comigo, Jacó é rico. Jacó cultiva gados. Ele tem um rebanho, ele está rico, ele sai da casa do seu sogro abastado. José é príncipe, gente. José tem o beijo de papai, tem o amor de papai, tem no ouvido dele a fala de todos os aspectos da aliança divina. Jacó fala sobre Abraão, patriarca. Jacó fala sobre o seu pai, Isaque. E José cresce nesse ambiente da aliança. Com 17 anos isso é cortado. O beijo de seu pai, a presença do seu pai, a comunhão com o seu pai, a comunhão com os seus irmãos, mesmo sendo rejeitado, mas ele tinha uma família. E aí ele é jogado num buraco, e aí vai para um segundo buraco, que é o Egito. Idolatria, Faraó é Deus, os animais são adorados, a cultura é diferente. José não sabe a língua que os caras falam. José sai de um ambiente da aliança para um ambiente de idolatria. Ele poderia ter se perdido, um jovem, um moço que vira escravo, poderia ter ficado violento, poderia ter ficado completamente distante da realidade da aliança espiritual. E aí ele é jogado num terceiro buraco da sua vida. Ele vai parar numa prisão porque ele prefere, pela graça, dizer não para o pecado, rejeitando a proposta daquela infeliz, da esposa de Potifar. Ele diz não para o pecado, e quando ela tenta agarrá-lo, ele disse: filha, eu posso tocar em tudo aqui na casa de Potifar, menos em você, você é propriedade dele. E outra, como eu cometeria tal mal contra o meu Deus? Como eu pecaria contra o meu Deus? Eu não posso. E ele sai correndo, e o resultado é um buraco. Agora pensem aí comigo, talvez José esteja com os seus 19 ou 20 anos de idade, o cara vai para a prisão e todo mundo diz: esse cara tentou abusar da esposa do oficial de Faraó.
Imaginem a reputação desse moço, a vergonha. O cara é acusado de tentativa de estupro, gente, que loucura. Mas ele não fez nada. Era uma pilantra, me permitam o uso do termo aqui, essa mulher de Potifar. Mentirosa. Mas Potifar não pode fazer nada, é a palavra dela, contra um escravo. O que José é? É um escravo, um lavador de camelos, um lavador dos pés, e o administrador da casa de Potifar. E aí José cai no terceiro buraco da sua história. E ali ele aprendeu, por meio desses buracos que Deus permitiu que ele passasse, ele aprendeu que no meio de todo esse sofrimento, Deus estava com ele, Deus estava moldando o seu caráter. E é impressionante que a vida de José tinha tudo para ser um mar de tristeza, um mar de depressão e de angústia profunda. Mas não é. Não é. José agora está numa fase da sua vida que ele tem tudo, ele tem posses, ele tem riquezas, ele tem um nome, o que ele disser será cumprido. Mas aí, como o grande ministro, o grande governador, ele tem diante dele todos os seus irmãos. Não tem aqui a menção de Diná, talvez Diná ficou lá com o velho Jacó, ela deve ter ficado cuidando do seu pai, mas lá estão todos os irmãos de José, e agora ele tem a oportunidade de acolhê-los, ou então de dizer para o exército lá do Egito, pegar uns homens com umas espadas e colocar todos os seus irmãos na parede, com exceção de Benjamim, que é o seu irmão por parte de mãe e pai. E aí ele poderia falar para os seus soldados, para os seus súditos: passem a espada na cabeça de todos eles, só poupem a Benjamim. Ele não faz isso, gente. Ele não usa do seu poder para tratar os seus irmãos da mesma maneira que ele foi tratado. Não. Ele trata os seus irmãos de maneira diferente. E aqui eu quero dizer para vocês que José chora o choro do perdão. E ele diz para os seus irmãos: chegai-vos perante mim, peço-vos, venham até a mim, eu lhes ofereço o perdão. E além de tudo isso, ele ainda demonstra, dentro dessa perspectiva do perdão, o que ele tem no seu coração quanto à providência divina na história. E aí José, ao mesmo tempo que ele traz os seus irmãos para esse processo de perdão, no versículo de número 5, ele acalma os seus irmãos e diz para eles: agora, pois, vocês não precisam se entristecer, nem se aborrecerem, por vocês terem me vendido para cá, porque para a preservação da vida é que Deus me enviou adiante de vós. Gente, Deus nos convida para essa visão do perdão e para essa visão da providência divina. Deus nos convida para olharmos para as pessoas que nos magoaram e tratá-las como José tratou os seus irmãos. Ele entendia o propósito de Deus na sua vida e por isso o seu coração estava repleto de perdão, repleto da graça de Deus, mesmo diante da atrocidade feita pelos seus irmãos. Eles foram injustos, eles foram soberbos, eles foram ingratos, eles foram maléficos nas ações. E nós costumamos trabalhar isso na teologia do concursos divinos. São atos maus de homens bons.
Os irmãos de José eram membros da aliança, mas tiveram atos maus para com o seu próprio irmão, e ele os perdoa com a graça que ele mesmo recebeu do eterno Deus. O convite para nós no texto, no relacionamento com os nossos familiares, amigos e irmãos da igreja, que façamos o mesmo com aqueles que nos feriram, com aqueles que tentaram nos destruir, com aqueles que nos jogaram nos buracos da história. José, ele diz para os seus irmãos aqui, nesse texto, no versículo 3, eu sou José. Ainda vive meu pai? E aí no versículo de número 4, ele diz essa frase que é profunda demais. É a frase da chamada do perdão. Chegai-vos perante mim, peço-vos, venham até mim. E ele tira todo aquele aparato egípcio e se revela aos seus irmãos. E o texto diz que ele foi abraçando um a um, beijando, e quando foi beijar a Benjamim, ele deu um abraço forte e chorou bastante, colado no seu irmão Benjamim. E eu chamo a atenção de vocês é que no capítulo 37, os irmãos, quando estão movidos pelo ódio, eles jogam o seu próprio irmão naquele buraco e vão comer o pão do ódio, o pão da inveja, o pão da repulsa, o pão do orgulho. Quando José reúne os seus irmãos aqui, é impressionante, às vezes a gente não para perceber os detalhes no texto, mas José oferece um banquete, e tem pão ali naquela mesa, e é interessante que a porção de Benjamim é muito maior do que a porção dos demais irmãos. E esse banquete, esse pão que os irmãos de José comerão agora, é o pão do perdão, é o pão da graça. Porque José, gente, é um tipo de Cristo, é alguém que exala a graça de Cristo. É alguém que, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo colocado para trás, para escanteio, ele abraça, ele acolhe, ele perdoa. Vejam que ação extraordinária. Eu sou José, mas eu quero que vocês cheguem até mim. E vocês não precisam ficar irritados, vocês buscarão papai, vocês não fiquem se questionando, perguntando de quem foi a culpa, por quê, tudo isso. Não, 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 não. Deus me trouxe para cá. Esse projeto foi divino, foi providencial. Vocês buscarão papai, ainda tem mais 5 anos de fome, eu sustentarei vocês aqui no Egito, porque o Senhor me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, e agora vocês podem ir buscar papai. E aí tem todo um processo. No versículo 15, diz que José beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele. Gente, nós somos, como José, convidados a perdoarmos aqueles que nos feriram, aqueles que nos abandonaram. E eu quero encerrar essa breve reflexão citando a história de um garoto que sofreu barbaridade diante do seu pai, com
7 anos de idade, ele começou a apanhar do seu pai, numa época bem anterior à que vivemos, há uns 40 e poucos anos. E esse garoto foi muito humilhado pelo seu pai, ele literalmente era espancado. Vocês estão vendo esses fios? O pai dele usava esse fio e fazia o filho fazer umas 10 dobras para que o seu pai batesse nele. E o seu pai fazia com que ele contasse 20 fiozadas. E o seu pai era um sujeito muito forte, mas muito violento. E a parede da casa dele era meio cinza, e aí a mãe dele tinha que lavar a parede porque o sangue espirrava. Então machucava a cabeça, machucava os braços, especialmente as pernas. As pernas do garoto ficavam dilaceradas literalmente. Se nós tivéssemos naquela época celular para filmar, o pai dele com toda certeza seria preso e ficaria em cana um bom tempo. E esse garoto começou a sofrer, levou uma, levou 2, levou 3, e é impressionante que ele apanhava porque o pai dele o chamava e ele falava: pai, eu não ouvi. E aí o pai falava: você ouviu sim, por isso você vai apanhar. Um dia ele empurrou a vizinha, e aí o outro vizinho, eles estavam brincando, aí ele empurrou, a moça bateu numa coluna e ralou e começou a chorar, e o outro vizinho falou para o pai dele: ó, ele bateu nela, eu vi. Era mentira. E o seu filho sendo arrastado, o pai arrastando o garoto na rua, e ele falando: pai, eu não fiz isso, eu só empurrei. E aí ela caiu e começou a chorar, e eu fui lá para ajudá-la. E é mentira desse senhor, ele está mentindo. Não, eu acredito nele, não acredito em você. Você é malandro, você é mentiroso, você não vale nada, moleque. E aí ele tinha que subir para a casa dele, e levava as 20 fiozadas. E chorava, lamentava, e aí esse moleque foi crescendo. O desejo desse garoto era de não ver mais o seu pai na sua frente. E aí esse garoto cresceu, foi estudar, foi se preparar no colégio, depois ele fez a faculdade, fez um seminário, se tornou pastor. E aí esse garoto, lá que tinha todas as marcas, todas as dores no seu interior em relação ao seu pai, uma dificuldade enorme de ver o seu pai, descobre que agora seu pai está com um câncer fulminante. E no meio de todo esse processo, seu pai tem uma experiência com Deus, é aceito por Cristo, é transformado pelo Evangelho, e agora o seu pai vai passar essa enfermidade com o temor de Cristo. Só que os médicos chamam esse garoto que já é adulto, e os médicos dizem para ele: é só paliativo, fizemos uma cirurgia, retiramos 8 quilos de tumor, mas é só paliativa, ele tem uma qualidade de 3 meses. E aí o pai dele ainda durou 1 ano, 6 meses e 4 dias. Mas nos últimos 3 meses, esse garoto resolveu largar toda a sua vida pastoral e ficar concentrado cuidando do seu pai. E um dia, ele pegou o seu pai no colo e o levou para as necessidades fisiológicas, porque seu pai estava pesando 43 quilos, ele não tinha a menor condição de fazer nada. E aí, quando ele começou a fazer a higiene do seu pai, o seu pai disparou a chorar. Chorava, se ajoelhou no chão do banheiro, olhou para o seu filho e perguntou: por que você está fazendo isso comigo, filho? Por que você está fazendo isso? E o seu filho olhou para ele e disse:
por graça. Por graça. E aí o pai, chorando, falou: eu espanquei você, eu rejeitei você, eu humilhei você, eu tratei você como um lixo, e agora você me trata com graça. E aí o garoto olhou para ele, já adulto, e disse: Cristo fez isso por nós na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida, ele foi humilhado, ele foi pendurado naquele madeiro, sofreu, padeceu como um cordeiro que está perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E o Senhor Deus agradou moê-lo. Isaías 53. Então, se Cristo passou por isso, quem sou eu, Pai? Falava aquele garoto. E aí o seu filho o abraça, e o seu pai diz: você me perdoa? E aí o filho diz: o senhor já está perdoado há muito tempo. Há muito tempo. Esse garoto sou eu. Esse garoto sou eu, que estou aqui falando com vocês. Isso aconteceu comigo. E eu lembro que minha mãe estava do lado quando baixamos o meu pai à sepultura. E aí eu disse para minha mãe: missão cumprida. Papai morreu em paz, morreu consciente de que eu tinha perdoado tudo que ele fez comigo, tudo que ele fez com a senhora, tudo que ele fez na nossa casa. E é impressionante como Deus trabalhou todo esse processo, porque meu pai teve 3 paradas cardíacas. Minha mãe ficava com ele, meus 2 tios ficavam com ele, um vizinho muito amigo nosso ficava com ele. As 3 paradas cardíacas foram todas comigo. Ele morreu numa véspera de Natal e no sábado ele teve a última parada. E quem o segurou, e aí estourou uma veia, e espirrou todo o sangue em mim, e quem o segurou, quem cuidou dele até ele voltar, fui eu. Eu que estava nas 3 paradas cardíacas, e eu creio plenamente que não foi por acaso. Estamos diante de um texto que às vezes nós lemos e passamos batido. E aí a gente fala: não vou perdoar esse meu marido, esse cara me fez sofrer demais, me humilhou demais, não vou, não sou Deus. Cristo faz isso, mas eu não sou Cristo. Como é que eu vou perdoar esse infeliz? Meu pai que abusou de mim, a menina dizendo isso, abusou de mim a vida inteira, eu não perdoo, quero que ele morra, mas eu não perdoo. Perdoe sim. José, o tipo de Cristo, perdoou os caras que quase destruíram a sua vida. Mas José entendeu, e por isso ele pôde dizer no final da sua vida, no capítulo 50, quando seu pai Jacó está morto, e aí os irmãos ficam apavorados e dizem para ele: papai falou para você não acabar com a gente. E aí José diz: oh, vocês são bobinhos demais, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Minha gente, quero finalizar citando uma frase de Mike Mason: perdoe quem destruiu os seus sonhos, e ninguém mais o destruirá. Imitemos José de Deus no perdão, como ele imitou ao Senhor Deus, perdoando todos aqueles que os feriram, o feriram. José não se deixou levar pelas circunstâncias terríveis, adversas, extremamente complicadas, mas ele creu na provisão do eterno Deus e perdoou seus irmãos, perdoou todos aqueles que o feriram. Que a graça do eterno caia sobre nós, para que nós aprendamos a perdoar como José, que foi um tipo de Cristo, que também imitemos o nosso Senhor, que se doou
e nos perdoou na cruz do Calvário. Curvemos a nossa cabeça e oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado pela vida de José, José de Deus, José teu. José, um homem fora do comum, extraordinário, um homem resiliente, um homem que soube lidar pela tua graça com todas as crises, com todas as adversidades e complicações da sua história. Um homem que não se curvou por causa da tua graça diante de todos os obstáculos e tristezas e sofrimentos que ele passou. Senhor, ajuda-nos a imitar a José, esse teu tipo de Cristo, temente, santo, piedoso, mesmo sendo pecador, mesmo sendo homem, aprendeu a fugir das tentações e resisti-las, e aprendeu a perdoar com o teu perdão. Ajuda-nos a perdoar todos aqueles que nos feriram. Como é difícil, Deus, como é complicado. Somos humanos, somos falhos e às vezes o ódio toma conta do nosso ser e nós queremos que essas pessoas sumam da nossa história porque nos feriram, porque nos magoaram. Ajuda-nos a perdoar como membros da família, a perdoarmos pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, irmãos da igreja, amigos que nos feriram, que nos deixaram para trás na caminhada, que nos desprezaram, que não demonstraram nenhum cuidado para conosco. Ajuda-nos a perdoar e amar como tu nos amas e como tu nos perdoas. Tem compaixão de nós. Oramos assim, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.